Olá! Começa agora mais uma edição do Crítica de Ponta. Nossos próximos 2 programas serão especiais. Para a gente já entrar no clima, hoje a apresentação saiu dos estúdios e veio parar no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Vamos começar? Daqui a alguns dias começa a 28ª Minchen Fest. E tinha data de abertura para o dia 5 de dezembro, uma terça-feira. Após algumas reclamações, a organização mudou o dia para o dia 2, um sábado, com um show de abertura da dupla sertaneja Simone e Simaria. A repórter Marina Micheles fez uma análise para a editoria do comportamento sobre os blocos da Minchen, que desfilam até o evento e que participam de festas com a temática. No dia 2 de dezembro, acontece a 28ª edição da Minchen Fest em Ponta Grossa, conhecida como a Festa do Show. Conforme vai se aproximando da data, as pessoas vão se preparando para a festa, que já é uma tradição na cidade desde os anos 90. Um dos hábitos é a vestimenta típica alemã, onde os homens usam suspensório e as mulheres tiara com flor, além do concurso de Miss, que acontece em todas as edições. Outra tendência é a realização de blocos para o desfile, onde eles personalizam a caneca e os abadás. É perceptível uma tendência de universitários no desfile, mas a festa não se restringe só a isso, até porque tem também uma praça de alimentação e algumas edições apresentaram programação infantil. Nesta edição da Minchen Fest, as entradas variam de R$ 30 a R$ 150. Outro evento que vai movimentar Ponta Grossa nos próximos dias é o FENATA, festival que reúne grupos artísticos de diversas partes do Brasil. Confira o comentário da repórter Gabriela Oliveira sobre o festival. Sentimento à Flor da Pele resume bem o que foi o primeiro espetáculo do 45º FENATA. A plateia consegue sentir junto dos atores o sentimento de desespero ao se ver envolto a tantas dívidas e com a possível perda de uma fazenda. Sente também a impotência quando os atores realmente perdem esse imóvel. E sentem também a esperança dos atores que estão agarrados a uma moratória que pode ser a solução para todos os problemas. A Moratória é um espetáculo que se passa em 1929, que é o momento em que o Brasil passa pela crise do café e a queda da elite cafeeira, que é bem o quadro em que se encaixa os personagens principais desse espetáculo. A família de Joaquim passa por uma crise e está envolta a várias dívidas devido ao plantio do café que não deu certo. Devido a isso, eles perdem a fazenda e se veem agarrados a uma moratória que pode reaver a fazenda para eles. Foi escrita por Jorge de Andrade, escritor e dramaturgo brasileiro, e é considerado um clássico da dramaturgia brasileira. Além disso, é também um espetáculo que deu origem ao FENATA em 1973, na época dirigida por Telmo Farinha. A releitura desse ano inova ao trazer cenas de nudez como um elemento que compõe o espetáculo. Em meio a um momento de censura que passa as artes, vale relembrar as polêmicas proibições da exposição do Quer Museu no Museu de Artes do Rio. Então, o acréscimo das cenas de nudez a esse espetáculo apenas acrescenta, pois ela consegue demonstrar com um pouco mais de precisão esse momento de perda em que os personagens estão inseridos. Além disso, demonstra também o posicionamento do Teatro Nacional a esse momento de censura, que quer dizer basicamente que o teatro vai continuar agindo da mesma maneira que sempre agiu, não sucumbindo à censura. O FENATA acontece até o dia 16 de novembro e conta com a participação de 36 grupos teatrais de diversas partes do país. E como você costuma ler um livro, o repórter Ângelo Rocha produziu um comentário sobre o livro digital O Som dos Animais, com uma nova proposta de leitura de livros. A proposta do livro digital O Som dos Animais, de uma startup de Ponta Grossa chamada Estúdio Cuca, pelo criador que criou a startup foi o Daniel Sanches, e essa história do Som dos Animais conta com a parceria do Adrian Lincoln, que é um professor de letras da UEPG em inglês. Interessante pensar na história que ela acaba pegando uma literatura e transformando num aplicativo, acessado tanto pelo Google Play ou pela iOS do iPhone, da Apple, e o que acontece é que ela pega uma história e acaba interagindo essa história com a criança. É um livro bem infantil,
Daí você abaixa o aplicativo e ela pode acessar por ali. O interessante é que ela não é só uma história, um enredo que vai correndo, além vão aparecendo as legendas e daí vai vindo um áudio também explicando. Daí a criança pode simular uma passagem de página. Então ela clica, ela vai interagindo. Só que a grande sacada fica para o final, que ela para a história do livro e que é uma fazenda, os animais perdem as suas vozes por como posso dizer, uma brincadeira de um duende, e daí ele faz com que a criança tenha que acertar qual é o som de cada animal. Então aparece o som de uma vaca. Daí a criança tem 3 animais, ela escolhe a vaca. Então, e fora isso, a gravura, né, o desenho, a ilustração, ela é toda feita em aquarela, e durante a história ela acaba tendo umas animações. E contar também que a história pode ser ouvida em inglês. Para mais informações, acesse cucastudio.com e confira produções como Astronomia e Quebra-Cabeça para crianças. No fim do mês de outubro, a Marvel lançou Thor Ragnarok, terceiro e último filme do super-herói. Para mais informações, confira a crítica da repórter Juliana Lacerda. Thor Ragnarok foi lançado aqui no Brasil no dia 26 de novembro. O filme trata-se da finalização da série de 3 filmes ligados ao Thor. O primeiro foi lançado em 2011 e o segundo foi lançado em 2013. Com várias cores e cenas que remetem a uma civilização alienígena, a trama ela trata da busca do Thor, o herói principal, pela salvação da sua terra, Asgard, que foi tomada pela principal vilã do filme, a Hela. O filme ele teve várias críticas envolvendo principalmente as jogadas de humor que o diretor utilizou, já que, segundo alguns sites internacionais e nacionais, a característica principal da personalidade do Thor seria uma personalidade fechada e séria. E nesse filme ele se mostra totalmente ao contrário, né? Com muito humor, com muitas jogadas estratégicas e engraçadas durante o filme. Outro ponto interessante do filme é a utilização da trilha sonora e da sonoplastia. Assim como em Homem de Ferro, o filme do Thor também utilizou de clássicos do rock, nesse caso ligados à banda Led Zeppelin. A estreia do filme Thor Ragnarok aqui no Brasil teve um público de 1.500.000 espectadores. E segundo algumas críticas e alguns sites daqui do Brasil e até de fora, ele vai bater a bilheteria dos filmes anteriores do Thor e até mesmo de outras obras lançadas pela Marvel neste ano. O filme Thor Ragnarok está em cartaz há 15 dias em Ponta Grossa, na opção legendado e dublado. E bateu aquela fome? Quer uma opção barata e com origens culturais diferentes? A repórter Ana Luísa Vaguete faz uma análise sobre a cultura do shawarma em Ponta Grossa. O shawarma é uma comida originalmente do Oriente Médio que tem se globalizado devido à migração de povos libaneses, sírios, árabes, indianos. O shawarma ele veio para o Brasil devido à vinda desses povos da Tríplice Fronteira para a região de Foz do Iguaçu. E não demorou muito para que o shawarma se tornasse uma comida comum aqui no estado do Paraná. O shawarma verdadeiro, típico lá do Oriente Médio, ele tem que ser feito com pão sírio árabe e com a carne normalmente de frango ou de carneiro e também com hummus, que é a pasta de grão de bico, e o labiné, que é uma espécie de coalhado de iogurte grego. Só que na verdade o que nota-se é que essa comida ela tem sofrido uma certa brasileiração, porque muitos dos shawarmas que são feitos aqui não são feitos como originais aqueles que são produzidos no Oriente Médio. Aqui em Ponta Grossa a gente encontra shawarmarias na região do centro, perto da UEPG e também perto da Igreja dos Polacos, como o Aladim, o Califas, o Salem, no Reitoria, o shawarma dos amigos, o shawarma do Abrimo e o Arém Shawarmaria. Eles vendem o shawarma com pão sírio ou pão árabe, com a carne de frango ou bovina, acompanhada da batata frita, com a salada de alface, de tomate e principalmente um molhinho especial que é feito de alho. Esse é o shawarma mais comum encontrado, mas ainda há alguns casos que são vendidos
vendido shawarma vegetariano e também com um acompanhamento de catupiry ou cheddar, o que sai bastante do estilo típico e comum assim do shawarma cultural do Oriente. Além disso, a gente percebe-se que essa comida ela é vendida principalmente nos food trucks, o que facilita a compra e torna-se uma comida que substitui facilmente uma refeição. O shawarma ele é vendido no papel amanteigado e também varia alguns preços e pode ser uma forma de mostrar um pouco a cultura do Oriente, que significa tanto um simbolismo como uma tradição dessas outras culturas. Os shawarmas em Ponta Grossa variam de 10 a 15 reais. E na editoria de Espaço Urbano, a repórter Aline Cristina visitou a Igreja Matriz do Rosário. Confira o comentário sobre a igreja. A Igreja Matriz Santana de Ponta Grossa teve sua primeira sede em um espaço pequeno e simples chamado de Capela da Telha. Em 1823, essa capela teve a necessidade de ser reformada para aumentar o número de fiéis que fosse possível receber. A história conta que os fazendeiros da região não conseguiam achar um lugar para construir essa nova sede da igreja e por isso eles decidiram soltar um casal de pombos pela região e onde eles pousassem ia ser a nova sede. Mas na verdade o ponto foi escolhido por ser um dos lugares mais altos da cidade para poder abrigar a imagem da Santana. Em 1906, uma nova sede foi construída pelo arquiteto italiano Nicolau Ferrigno, mas ela acabou sendo destruída e dando lugar para a nova sede, que é agora a atual sede da Capela Santana, que é muito reconhecida pelo seu formato que lembra um pavão. No ano de 2016, a igreja decidiu grafitar as paredes do salão paroquial da igreja para incentivar os jovens a participarem e também para poder evitar o vandalismo inscrito dentro nas paredes. A Capela Santana é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Ponta Grossa. Ficou a fim de conhecer a igreja? Ela está localizada na Rua Santana, no centro de Ponta Grossa. E na editoria de música, a repórter Fernanda Martorelli apresenta o programa Mais Mais, da Rádio Clube Ponta Grossense. Há cerca de 3 meses, a Rádio Clube Ponta Grossense migrou do sinal AM para o sinal FM. Com essa mudança, o público de Ponta Grossa que gosta de ouvir rádio tem uma nova alternativa entre as FMs. Um dos destaques da Rádio Clube é o programa Mais Mais, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. Ele é um programa que toca clássicos e sucessos da Jovem Guarda, então ele se diferencia das demais estações da cidade que focam apenas no sertanejo universitário. Além dos clássicos da Jovem Guarda, o programa ele também toca trilhas instrumentais e algumas músicas internacionais de movimentos semelhantes aos da Jovem Guarda. A Rádio Clube Ponta Grossense pode ser sintonizada na frequência 94.1 FM. Já estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. E a repórter Daniele Farias observou que a mídia local está esquecendo da literatura em seu conteúdo. Você concorda? Confira a crítica da repórter. Torquato Neto, em um dos seus poemas, já apresentava a ideia. Não se fala, não é permitido. Mudar de ideia é proibido. Está vetado qualquer movimento. Esses movimentos vetados incluem também na mídia. Pouco se vê dentro dos meios de comunicação, sejam eles jornais impressos, revistas, rádio e televisão, textos e apresentações literárias. Parece que estes meios de comunicação esqueceram da literatura. Em Ponta Grossa, o escritor Kleber Bourdignon criou um podcast, uma plataforma digital com periodicidade quinzenal, tentando mudar um pouco esse cenário. O podcast Inverso, ele surgiu no começo do mês de outubro e, como o próprio nome sugere, é o inverso do que a mídia propõe. Ele apresenta poemas, poesias e histórias de poetas e poetisas. Esse programa
Curtiu a ideia? Você pode enviar sugestões de pauta para o e-mail podcastinverso@gmail.com. E bom, para quem reclama que em Ponta Grossa não tem o que fazer, os próximos meses terão muitas atividades culturais, artísticas e esportivas para que as pessoas possam acompanhar de perto. Como já dissemos nas críticas de hoje, nos próximos dias acontece na cidade o FENATA, que traz para Ponta Grossa vários grupos artísticos teatrais e que vão se apresentar na cidade. Algumas peças são pagas, mas outras são gratuitas e que dão a chance das pessoas participarem desses eventos. Acontece também a partir do dia 2 de dezembro a 28ª Minchenfest, que traz para Ponta Grossa diversos cantores do cenário musical brasileiro e que também oportuniza as pessoas de conhecerem outros espaços e outras bandas e cantores. Uma outra coisa também que está rolando em Ponta Grossa são os jogos da Superliga Brasileira de Vôlei e que o Caramoru Vôlei está competindo nos jogos. Para quem gosta do esporte e de vôlei e para quem não conhece e também quer conhecer, ainda restam 7 jogos em casa para que as pessoas possam acompanhar. Então, para quem reclama que não tem o que fazer em Ponta Grossa, até dezembro são muitas atividades artísticas e culturais que as pessoas vão poder acompanhar. O Crítica de Ponta de hoje acaba por aqui. Agora, nossos repórteres vão dar um tempo e vão preparar um especial que entra no ar no dia 24 de novembro. Acompanhe. Para mais informações, acesse periódico.jor.br.